Fala rapaziada, tranquilo? Estamos de volta. Vamos dar prosseguimento aqui aos nossos estudos sobre modernização do campo brasileiro, né? A gente vai agora para a parte 2, né? Nessa parte 2, a gente vai dividi-la em duas partes, tá? A gente vai dividi-la em duas partes. A gente vai começar a falar sobre os modelos agrícolas e depois a gente vai falar um pouquinho sobre os sistemas agrícolas, né? A gente vai caracterizar os modelos como intensivos ou extensivos, tá bom? Assim, obviamente, né, cada professor tem sua dinâmica, cada professor tem sua didática, mas eu acho, né, que muitos, se você for assistir aulas da internet e tal, eles confundem, né, o que é modelo, o que é sistema agrícola, tá? Então, por isso que eu acho importante, né, nossa didática, nossa dinâmica, a gente fazer essa separação. Então, a gente vai primeiro, como a gente está vendo aqui, ó, no Azinho, ó, a gente vai falar primeiro do Azinho, que vai ser justamente, né, os principais modelos agrícolas ou agrossistemas, e depois a gente vai falar um pouquinho sobre sistemas intensivos e sistemas extensivos, né, de prática agrícola. Tá claro essa introdução para vocês? Por que nós temos um A, por que nós temos um B depois, né? A gente vai dar prosseguimento dessa forma, tá bom? E dentro dos modelos agrícolas, né, a gente vai fazer uma divisão. A gente vai falar sobre modelos tradicionais, sobre modelos modernos e sobre modelos alternativos. Então, a gente vai bem devagar, como você percebeu, a gente vai bem devagarzinho, né, construindo o pensamento. Ou seja, eu prefiro fragmentar dessa forma, estudando, né, blocos, pedacinhos, né, blocos pequenos de assunto para ninguém se confundir, tá bom? Então, vamos partir aqui sobre os modelos. Quando a gente fala modelo, o que você pensa? Modelo é o quê? Me ajuda. Quando você pensa modelo é uma forma, né? É uma forma de produzir, que tem características próprias, né? Tem objetivos próprios, né? Então, quando você fala de modelo, é uma forma. Ó, o modelo de estudo é uma forma de estudar, né? Que perpassa por alguns objetivos, por alguns critérios, por algumas condições, né? Ou seja, às vezes você tem que se virar com aquilo que você tem, né? É o ideal naquele momento? Não sei. Talvez seja, talvez não seja, tá bom? Então, quando a gente fala de modelo, a gente pensa de forma e, consequentemente, cada forma tem as suas propostas, as suas características, né? E, ao mesmo tempo, seus resultados. Legal? Então, dentro, né, dessa parte de modelos tradicionais, a gente vai falar bastante, né, sobre 3 pontos. A gente vai destacar 3 modelos tradicionais. A gente vai falar sobre o modelo itinerante, né? Ou agricultura de roça, que vai ser nosso primeiro ponto agora de partida. A gente vai falar sobre o modelo de plantation, né, mas a plantation tradicional. Depois você vai entender o porquê que eu estou frisando esse tradicional, porque nós temos a plantation moderna, né, segundo algumas análises. Alguns professores gostam, né, de utilizar alguns teóricos, né, alguns escritores, alguns livros didáticos, alguns autores gostam de utilizar, né, a expressão plantation moderna. Daqui a pouco a gente faz essa diferenciação. Ambos os modelos, né, foram desenvolvidos no Brasil, estão desenvolvidos no Brasil, estão presentes no Brasil até hoje. A gente vai fazer essa discussão, esse ponto, né, de reflexão aí. E a gente vai falar um pouquinho sobre a agricultura de jardinagem, né, que se desenvolveu em partes do sul e sudeste asiático. Então, consequentemente, é um único modelo, né, que a gente vai estudar que não é desenvolvido no Brasil, não foi desenvolvido no Brasil, tá bom? Certo? Bacana, vamos começar aqui sobre a agricultura itinerante, tá? Vamos começar aqui sobre a agricultura itinerante. Quando a gente fala de agricultura itinerante, a gente pensa, né, naquela prática de agrícola tradicional, assim, em aspectos, né, onde você tem uma baixa capitalização, uma baixa introdução de técnicas, onde você tem uma grande exigência, né, do espaço físico para o plantio, você depende muito da natureza, né? Então você é muito dependente da natureza em termos de chuva, em termos de fertilidade do solo, né? Então você é extremamente dependente do meio natural, tá bom? Agricultura itinerante também pode ser chamada de agricultura de roça, expressão que a gente utiliza até de forma depreciativa, né? A gente utiliza de forma depreciativa. Quando você fala que é algo itinerante, por exemplo, um circo, né? O circo é um entretenimento itinerante, né? Ele fica numa cidade, né? Pode ir até para pontos diferentes numa mesma cidade, dependendo, né, do grau de importância da hierarquia urbana dessa cidade. Se for uma cidade de grande porte, ele pode, né, fazer um processo itinerante dentro do próprio município, né? Em distritos, em bairros diferentes,
ou, né, um circo quando você tem uma cidade de médio porte, de pequeno porte, esse circo ele vai sendo uma atividade que vai mudando, que vai migrando, né, de tempos em tempos. Então vocês devem imaginar que é uma agricultura que vai se movimentando, sendo praticada em locais diferentes, né? Certo? Por que agricultura de roça? Aí vem de roçado, né? Esse roçado você vai entender como limpeza da área que vai ser praticar a agricultura, tá bom? Então, como é uma atividade, né, muito primitiva, é uma atividade, né, é um modelo, né, que pratica técnicas muito primitivas. Uma das formas de fazer essa limpeza, para acelerar o processo de limpeza, é colocar fogo. Os próprios povos ameríndios, nossos povos autóctones, né, os povos indígenas que aqui habitavam, muitos deles, né, que aqui habitavam o Brasil ou a América de uma forma geral, antes da chegada dos colonizadores, né, dos dominadores europeus, muitos desses povos já praticavam agricultura, já praticavam domesticação de animais. Obviamente, né, nós temos grandes civilizações. Quando a gente fala de povos indígenas, é importante perceber, cara, que nós temos uma variedade absurda, né? A gente tem essa falsa ideia, né, que quando a gente pensa em indígena, a gente tem aquele estereótipo muito fechado, muito preconceituoso do indígena. Pelo contrário, os povos indígenas, né, são etnicamente muito diferentes, são culturalmente muito diferentes, né, vários troncamentos linguísticos e, consequentemente, várias formas de viver, várias formas de se organizar, várias crenças, né, vários hábitos. Então, a coivara, né, que é essa limpeza do solo, marquem bem esse nome, né, coivara, tá aqui, ó, marcar aqui para vocês, certo? A coivara, que é a limpeza do solo, né, com a utilização do fogo, já era uma prática utilizada por algumas comunidades indígenas, tá bom? Obviamente, a gente vai diferenciar a coivara praticada pelo indígena e a coivara praticada pelo colonizador, tá? Obviamente, a coivara praticada pelo indígena para limpeza era uma pequena área que se utilizava para questão de subsistência, né? Então você pode perceber que a agricultura vai se recuperar, né, com um ritmo bem bacana. Então, quando você fala da agricultura praticada pelo colonizador, você pensa no latifúndio, você pensa naquelas grandes proporções de terras que são utilizadas para uma produção voltada para exportação. Então, consequentemente, a degradação, a devastação, as queimadas são em áreas extremamente amplas, são em grandes extensões territoriais, então são prejuízos absurdos, né? São impactos ambientais absurdos. Legal? Então nós temos essa utilização aqui da questão, né, do fogo. E depois do fogo, eu queria que você guardasse uma outra palavra. Nós temos o destocamento. Né? Você tem uma limpeza do fogo, repare nessa imagem, mas ainda existe, olha só, troncos, né, restos de galhos, né, raízes que permanecem, que resistiram à ação do fogo. Então é preciso retirá-las. Esse processo é chamado de destocamento. Tá bom? Então, eu já expliquei para vocês dois conceitos importantes ligados à agricultura itinerante, né? Ou agricultura de roça. A limpeza, que é muitas vezes feita através da coivara, que é justamente a limpeza praticada pela ação do fogo. E eu falei para você também do destocamento. Então, marquem bem esses dois conceitos, tá legal? Obviamente, você pode imaginar que, como é um sistema de baixa capitalização, embora ele possa ser praticado, né, em grandes propriedades e médias propriedades, ele é praticado principalmente em pequenas propriedades. Ele é praticado, sobretudo, em áreas, né, de produção de alimentos. Então, a gente está falando de produção de subsistência, a gente está falando de produção de policulturas, né? Então, várias culturas ligadas à produção de alimentos, ligadas, né, a um comércio, um alto consumo ou um comércio local, né? Trocas, né, entre pequenas áreas. Certo? Então você pode perceber que essa agricultura ela não é praticada apenas no Brasil, ela é praticada também em vários países da América Latina, ou ela foi extremamente, né, praticada em vários países da América Latina, vários países africanos, né, países asiáticos, né? Então como você tem uma dependência do meio natural, geralmente ele é praticado em áreas tropicais, onde você tem calor, onde você tem umidade, certo? Embora ela possa ser praticada também em áreas de savana, como por exemplo, assim, a nossa savana, nosso cerrado, onde você tem aqueles dois momentos climáticos bem definidos, né? Momentos chuvosos, momentos mais secos, né? Então você tem um processo de adaptação. Então são áreas onde você tem uma baixa densidade demográfica. Por que isso? Porque a produtividade é baixa.
tá? Então, quando você tem uma utilização do solo, aí vem a expressão itinerante, né? Você tem uma utilização do solo daquela área, você utiliza aquele solo, então depois de um tempo, né? Depois de algumas safras, você pode perceber que a produtividade começa a cair. Obviamente que você tem um esgotamento, né, dos nutrientes do solo, você tem um processo de prejuízo, então aquela área é abandonada e uma nova área é limpa para o plantio. Depois de um tempo, depois há um processo de esgotamento do solo, depois de algumas safras, né, depois de alguns cultivos, depois de alguns anos, poucos anos, né, aquela área é novamente abandonada e você também tem o que? A limpeza de uma nova área, certo? Até que aquela primeira área consiga se recuperar e possa a voltar a ser praticada a agricultura. Então você pode perceber que vai tendo um processo de migração de espaços, né, onde se pratica essa agricultura. Por daí o nome agricultura itinerante, tá legal? Então repare que essa agricultura itinerante, de certa forma, ela não vai agredir tanto o meio ambiente, porque você vai ter uma pequena área que vai ser utilizada de forma progressiva. Agora, o problema é quando você pratica uma agricultura itinerante, desregrada, né, descompensada em termos econômicos. Então, por exemplo, a utilização do fogo, ela é muito questionada. Você fala o seguinte: poxa, mas eu pratico fogo porque as cinzas podem fornecer um certo processo de adubo, de fertilização do solo. Então, as cinzas, né, podem criar essa falsa impressão. Mas o que acontece com o fogo? O fogo, ele vai matar a biota do solo, sobretudo aquela parte superficial, né? Aqueles seres vivos extremamente importantes, né, para o solo. A gente está falando sobre, né, fungos, bactérias são benéficos para o solo. Bacana, então você vai matar a parte viva do solo, a parte, né, a biota do solo. E ao mesmo tempo você vai gerar um processo de evaporação. Então você tem um processo de perda de umidade muito forte. Então o fogo, né, ele pode estar aquela falsa defesa que ele é muito bom porque as cinzas são boas, que você utiliza, né? De fato, você tem matéria orgânica ali, você misturado no solo, mas por outro lado você tem uma destruição muito forte. Por vários aspectos. Esses dois que eu falei para vocês são fáceis de vocês entenderem e ao mesmo tempo são importantíssimos, né? Eu estou falando justamente sobre a perda de umidade e também a destruição da biota do solo, tá bom? Então, quando essa prática de coivara ela é praticada em grandes áreas, por exemplo, muitas áreas de florestas são destruídas no Brasil, de Cerrado, né, de sul da Amazônia, com a utilização do fogo, para que depois naquelas áreas sejam colocadas pastagens, né, para alimentar o gado extensivo, certo? Então é importante você perceber isso. A gente precisa separar uma coivara, né, em pequenas propriedades, uma coivara praticada, né, por agricultores, né, que vão produzir seu alimento, vão produzir sua subsistência, vão ser extremamente importantes para a sua comunidade, e ao mesmo tempo um processo de coivara extremamente criminoso, tá legal? Onde uma imensidade de hectares serão destruídos para atender esses interesses. E quando a gente fala do Brasil, você pode imaginar que uma das características naturais do Cerrado é apresentar incêndios espontâneos, certo? Queimadas naturais nos momentos de seca. Isso é importante para aquele tipo de ecossistema. Então aquelas queimadas têm várias funções e, consequentemente, aquela vida ali se adapta àquela realidade. O problema é que os grandes empresários agrícolas, com a conivência do poder público, se aproveitam dessa situação de seca, né, e colocam fogo. Então, muito daquilo que você vê nos noticiários sobre incêndios no Cerrado brasileiro, né, no período da seca, a maior parte não se refere aos incêndios espontâneos, né, focos, né, de queimadas naturais, mas áreas de destruição criminosa, né, onde jagunços, a mando dos grandes senhores de terras, ateiam fogo, né, para justificar a presença posterior do avanço das pastagens, tá? Né, obviamente também, né, de cultivos e tal, mas a primeira ponta aí de lança é justamente o extrativismo vegetal, né, seu desmatamento para retirar madeira de lei, e depois a prática de pecuária, né, para depois, né, atividades como a soja vir ocupando territórios até então eram praticados para pecuária, né, áreas de pastagens, tá bom? Uma vez que a soja é mais valorizada, mas ao mesmo tempo ela demanda mais investimentos, né? Então, você pode perceber que não são todos os grandes empresários que vão fazer essa opção, porque
porque demandam muitos maquinários, muitos investimentos, e a agricultura extensiva é o gado criado solto, né? Utilizando as pastagens, né, e as chuvas aí de uma forma mais uma forma básica, tá bom? Então, espero que você tenha entendido a parte de agricultura itinerante, espero que tenha ficado claro para vocês, né, esse modelo tradicional, tá bom? As características desse modelo, né? Que ele pode ser praticado também em médias e grandes propriedades, mas ele é principalmente praticado em pequenas propriedades, ele não se restringe ao Brasil, tá? Então, espero que você tenha entendido aí e tenha marcado, né? Infelizmente tem que decorar, né? Determinados conceitos que eu apresentei para vocês, tá bom? Por exemplo, coivara já foi cobrado no Enem, destocamento já foi cobrado no Enem. Então, são palavrinhas, são conceitos que geralmente os professores não trabalham, né? Então, a gente precisa ficar atento, a gente precisa ter um olhar um pouco mais direcionado para aquilo que vocês irão enfrentar, tá bom? Aqui, por hora, obrigado, grande beijo para vocês. No segundo momento a gente vai dar prosseguimento, né, aos modelos tradicionais, para depois a gente entrar nos modelos modernos e também nos alternativos, tá bom? Aqui, beijão para vocês, tá? Fica com Deus.